E hoje nós vamos falar sobre mais um grupo de símbolos muito importantes, que estes símbolos são usados em todas as tradições iniciáticas, em todos os colégios de iniciação, que nós chamamos de símbolos setenários. Normalmente, os símbolos são individuais, mas cada símbolo tem a sua história, o seu conteúdo, mas existem outros que, além de ter a sua história, a sua consciência, o seu conteúdo, também amarra, ou ele é amarrado com outros, formando como que cadeias. Então, um símbolo vai te levar a um outro, vai te levar a um outro, vai te levar a um outro, até que você tenha um pacote de 7 ou um pacote de 4, porque nós estamos no quarto sistema evolutivo, pelo menos 4. Então, a gente fecha o pacote inteiro de símbolos. E a consciência, então, fica encorpada, fica muito maior. Por isso que é importante nós falarmos destes simbolismos setenários. E hoje, então, nós vamos falar sobre o 7º grupo de símbolos, falando dos símbolos setenários. Bom, os símbolos setenários, eles têm uma importância muito grande, porque eles são símbolos amarrados e valem para toda uma estrutura setenária. Então, eles têm uma importância muito significativa no conhecimento, talvez até maior do que os símbolos individuais, porque eles estão amarrados com outros. E atrás dos símbolos setenários, nós temos toda a evolução como nós conhecemos. Nós sabemos que no universo não tem nada parado, tudo está em movimento, porque existem leis universais. E uma lei, para ser universal, ela tem que ser válida no universo como um todo. E em qualquer reino, em qualquer parte, em qualquer situação. Então, para ser algo universal, tem que ser algo válido no universo inteiro. Então, se vale aqui no Sol, vale em qualquer estrela. Se vale na Terra, vale em qualquer planeta. Se vale no reino mineral, vale em qualquer reino. No animal, no vegetal e no nosso nominal. Vale em qualquer situação. Então, esta lei da evolução é aquela que amarra todo o processo setenário, como nós vamos falar. E nada está parado, tudo está em movimento. Ou seja, se nós olharmos o mundo inteiro, o universo inteiro, ele está em movimento, ele não está parado. Ou seja, a Terra não para de girar em torno dela mesma, em torno do seu próprio eixo. E que força que é essa que faz a Terra não parar de girar? Alguém começou a fazer a Terra girar. E por que ela não para? Então existem consciências, existem forças que nós chamamos dinamês ou potestades que não deixam a Terra parar. Ela gira constantemente. Então a Terra não está parada. E girando em torno de si, quando nós estamos de frente para o Sol é dia, ela continua a girar, do outro lado é noite, volta a ser dia, então vai dando dia e noite. Isto acontece a 1.670 km por hora. Além da Terra girar em torno de si mesma, ela também translada em torno do Sol. Ela dá uma volta completa em torno do Sol. Saído de um ponto qualquer, vamos dizer, dia 1º de janeiro, ela vai dar uma volta completa e quando chegar 31 de dezembro, ela fecha o ciclo, que para nós corresponde a um ano. A Terra viaja a uma velocidade de 107.300 km por hora, também ela não para. Então nós estamos rodando, estamos assim também girando em torno do Sol. E quem que faz a Terra girar em torno do Sol? São consciências, quiriotetes, dominações, potestades, que fazem a Terra não parar de girar em torno do próprio Sol. Então, nada está parado, tudo está em movimento e nós estamos em movimentos incríveis. Se nós olharmos a nossa própria galáxia, é importante olhar isso, se nós conseguimos meditar e sair numa viagem astral na direção de Sagitário, tem que achar onde está Sagitário no céu. Então existem cartas, existem mapas que mostram, aqui é Sagitário. Então se a gente sair na direção de Sagitário, nós saímos numa viagem astral cósmica, isso é possível, eu já fiz algumas, é fantástico. E saindo numa viagem cósmica dessa, nós vamos saindo, vendo poucas estrelas, até que de repente a gente começa a ver uma enorme bola de estrelas, uma bola enorme que é o centro da nossa galáxia, onde existem mais de 150 bilhões de estrelas, formando uma grande esfera de estrelas. E lá dentro daquela esfera de estrelas tem uma grande estrela que representa a estrela central da nossa galáxia. E se nós nessa viagem olharmos cosmicamente tudo, vamos ver que essa bola grande de estrelas tem 6 braços que saem como que expulsando estrelas dela. Um desses braços é essa mancha branca que vocês veem no céu, quando a gente vai para Minas, quando a gente vai para o interior. Então vê uma faixa de estrelas, uma faixa branca no céu. E nós estamos sendo expulsos. Nós estamos a 1/3 de um desses braços. Só que a galáxia gira em torno do centro dela. E esse braço de estrelas está girando também. E a velocidade que nós estamos nesse braço é de 990 mil km por hora. Quase 1 milhão de km por hora. Então veja, no universo não tem
nada parado. O Sol gira em torno dele, os planetas giram em torno de si mesmo, os satélites giram em torno de si mesmo. Depois, os satélites giram em torno dos planetas, os planetas giram em torno do Sol, todas as estrelas giram em torno de uma galáxia central, todas as galáxias giram em torno de uma galáxia central. Não tem nada parado, a galáxia gira, tudo gira. Então, o que diz a lei da evolução? Que não tem nada parado, tudo está evoluindo, tudo está girando, tudo está rodando. E essa grande lei da evolução, e o que significa evoluir? Evoluir significa dar voltas, significa ir e voltar. Então, evoluir é dar volta, é sair de um ponto e ir para um outro, mas nunca volta no mesmo ponto, porque como tudo está em movimento, a gente dá uma volta, mas quando volta está mais para frente. Então, a gente vai dando voltas, formando espécies de hélices, espécies de espiras, e a gente está evoluindo. Então, evoluir é dar voltas. Isto forma automaticamente uma segunda lei inserida dentro dessa primeira, que a gente chama lei dos ciclos. Então, é parado em movimento. Alguém está fazendo esse movimento, que saiu de um estado parado e o universo todo está em movimento. E se está em movimento, parte de um nada para um movimento maior. Ora está em cima, ora está embaixo, ora está na frente, ora está atrás. Então, aí você já tem a própria polaridade dentro da evolução. Então, quando a gente fala em evolução, automaticamente tem polaridade. Isso permite o entendimento de muitas coisas. Que as pessoas falam, mas quem criou o bem? Deus. E quem criou o mal? Deus. Quem criou o diabo, a doença, a desgraça? Quem criou? E quem criou o bem? A saúde, o amor, a felicidade? Então, também foi Deus. Então, na realidade, Deus é o grande ser que comanda todo o jogo polar, toda a polaridade, e a polaridade existe. Ou seja, todo o universo é polar, tudo que existe é polar, tudo tem dois aspectos, tudo tem o seu contrário, tudo tem o seu encaixe. E isso está na linguagem simbólica. Então, todo símbolo tem sempre duplo sentido. Tem o sentido de destruição, de construção, de ignorância, de sabedoria, de bem e de mal. Tanto é que os verdadeiros símbolos sagrados, eles são usados tanto na magia branca como na magia negra. São os mesmos símbolos, só que são inversos. Vamos falar de um ritual, de uma missa. Uma missa branca ou do bem é diferente de uma missa negra do mal, das trevas, que eu falo, cor aqui tem só sentido de treva e luz. É exatamente igual, só que em vez de ser dirigida a Deus, é dirigida ao diabo. Em vez de ser dirigida à evolução, é dirigida à involução. Em vez de ser dirigida ao bem, é dirigida ao mal. Tudo é polar, e o símbolo também é polar. Então toda a evolução, ela existe, ela gera a própria polaridade. Então a gente pergunta, qual é o plano de Deus? O plano de Deus é a evolução. Então, por que tudo existe? Então, o que é o universo? É a própria manifestação de Deus, é a própria evolução que Deus está imprimindo na manifestação. Então, atrás dos símbolos, nós temos estas leis universais. Por isso que os símbolos são universais. Se eu usar um símbolo aqui, ele vale em qualquer lugar, que é um símbolo universal. Senão, não é universal. Isso, então, dentro do plano de Deus, que é a evolução, nós temos os aspectos da evolução. Primeiro, que tudo está evoluindo, não tem nada parado. Tudo está rodando, tudo está girando, não tem nada que não gira. Tem muitas pessoas que não aceitam a levitação. Falam, levitação não existe, isso é coisa de bobo. Mas como que não existe? O universo inteiro está levitado no nada. Então, onde está preso o Sol? O Sol está levitando, os planetas estão levitando, as estrelas estão levitando, as galáxias estão levitando. Só ele que não levita. É só ele se integrar no universo, ele está levitando. E ele está levitando como membro da Terra. Nós estamos levitando. Só que estamos presos à Terra pela lei da gravidade, mas estamos levitando. Então a levitação é uma lei universal também. Tudo está evoluindo, a evolução é polar. Aí vem o aspecto 2, a polaridade. Certo, errado, frente e atrás, dentro, fora, dia e noite, homem e mulher, duro, mole, em cima e embaixo, tudo é polar. Tudo tem dois aspectos. É impossível vocês acharem o número 1 na evolução. Algo que só tenha 1, não existe. Porque tudo tem o seu oposto, o seu contrário, o seu encaixe. O que tiver no homem, que é um só, tem que ter o encaixe dele no aspecto feminino, que é a mulher. O que a mulher tiver algo como um só nela, tem que ter o par dentro dela. Então tudo é par. A evolução, tudo tem 2. Só que a manifestação ocorre de uma forma trina, porque Deus é trino em todas as manifestações. Então, todo símbolo está ligado dentro desse princípio. E como nós estamos falando de símbolos centenários, o centenário, mais do que nunca, está focado no binário, tem sempre 2 jogos, certo e errado. Ele está formado no trinário, porque Deus é trino em todas as manifestações. Qualquer religião diz que Deus é pai, mãe e filho. Pode chamar de outros nomes, pode chamar de Brahma, Vishnu, Shiva, pode chamar de Sati,
Satchitananda, pode chamar de Pai, Espírito Santo, Filho, onde Espírito Santo é a mãe, por isso que Jesus nasceu pela mãe, pelo poder do Espírito Santo, que é a mesma coisa. Então, toda a manifestação é 3, porque 3 é o número da evolução. Por isso que a família é 3, pai, mãe e filho, para poder ter continuidade, senão não tem continuidade. Depois o filho se une com a outra filha, forma pai e mãe, que gera um outro filho e aí vai. Então, a manifestação é trina, sempre é trina, porque tem espírito, lei e matéria. Ou seja, tudo existe uma causa que criou e existe o efeito que é o que ocorreu pela causa. Existe uma lei que é uma terceira coisa. Então, tudo que existe na manifestação tem também o número 3 na família, tem o número 3 como causa, lei, efeito, tem o número 3 como cabeça, troncos e membros, tem o número 3 como braço, antebraço, mão, coxa, perna, pé, falange, falanginha, falangeta, sistema respiratório, sistema circulatório, sistema digestivo, cérebro, olhos e boca, que são os 3 atributos principais, tudo é trino. Então, 3 é o próprio número da evolução. 3 pernas permitem um banquinho, permitem uma mesa, 3 membros formam uma família, como eu já disse, então 3 é o próprio número da evolução. Então, toda a manifestação é trina, sempre. Então, o 3 está dentro do jogo setenário também. E o jogo setenário envolve 7 fases. Como nós estamos numa 4ª fase, qual foi a primeira fase? Mineral. A segunda fase, vegetal. A terceira, animal. A quarta, hominal. Então, nós estamos numa 4ª fase. Então, dentro dos símbolos setenários, nós temos isso também. Mineral, vegetal, animal, hominal. Então, temos 4 fases. Existe uma 5ª fase? Existe, que é o angélico. Só que o angélico, nós tivemos os anjos caídos no meio da humanidade, como Buda, como Jesus, como Krishna, mais de 100 Zoroastros, como Davi, como Moisés, que não são seres humanos, mas são anjos no meio da humanidade. Nós temos uma 5ª fase também. Mas na evolução normal são 4 fases. Tivemos uma 5ª como um saque contra o futuro para acelerar a própria evolução. Então temos a fase 4. A fase 5ª, ela entra na 4, a fase 6 está na 4 e a fase 7 está na 4 também. Muitas pessoas falam, mas caramba, São Germano é do 7º raio. Mas que raio que é São Germano? Né? Uns dizem que é do raio que o parta, mas não é. Ele pode ser de qualquer um, mas na realidade ele é de um 5º raio, é de uma 5ª essência acima da humanidade. Então ele representa um grau acima do grau humano. Mas como 5º raio, ele representa o 6º, ele representa o 7º. E como ele é um ser setenário, ele pode entrar em qualquer raio. Então, às vezes, ele atua como artista. Ele foi o grande Giannini, o grande violinista Giannini. Raio 2, que é arte. Então, ele pode ser... Ele já foi político, ele atuou na Revolução Francesa. Ele que foi o comandante da Revolução Francesa, com 2 colunas dele, um que era Rigor Cagliostro, outro que era Amor José Bálsamo, que fizeram a Revolução. Ele atuou com a fase política. Quando ele atua como um avatar mesmo, dando consciência, é 1º raio. Então, ele atua nos 7 raios. Então, esses seres têm 7 raios. Então, São Germano tem todos os raios dentro dele mesmo. Então, dentro deste processo setenário, nós sempre teremos o número 1, o número 2, o número 3 e o número 4. E no número 4, dentro dele o 5, dentro dele o 6 e dentro dele o 7, porque nós estamos na 4ª fase evolutiva. Nós poderemos ser semelhantes aos anjos, mas como seres humanos. Então, Jesus, quando caiu no seio da humanidade, foi um anjo. Então, ele permitiu com que o valor do homem fosse acrescido para um valor equivalente ao anjo. Não completo, mas equivalente ao anjo. Então, o homem, sendo homem, ele pode ser um anjo também, mas ainda é um homem melhorado. Tanto é que quando nós estávamos no paraíso, nós não éramos assim. Nós não tínhamos esse rostinho, como padrões aí do Brad Pitt, Antônio Bandeiras para os homens, ou então Sharon Stone para as mulheres e outras gatas aí, bonitona. Nós não éramos isso. Nós temos esse rosto hoje, esta configuração, quer gostemos ou não, devido aos anjos, a mistura deles. Porque a gente, como ser humano, era muito diferente. O nosso projeto era muito feio. A gente era mais um animal em pé, feio para burro, do que esse rostinho que a gente vê. Então a mistura dos anjos no meio da humanidade permitiu essa alteração genética que nós temos hoje. Então melhorou muito o processo. Tudo tem uma essência manifestada de uma forma polar, dentro de um sistema trino, realizando 4 fases evolutivas, acumulativas. Por que eu falo acumulativa? É importante entender isso nos símbolos setenários. Porque se eu sou homem, se eu conseguir ser homem, vocês, homens, mulheres, é porque vocês já conseguiram vencer uma fase anterior que foi o animal.
O que é animal hoje consegue ser animal porque ele já tem valores que conseguiu vencer do reino anterior, que é o vegetal. O que é vegetal tem valores que conseguiu ultrapassar a base, que é o mineral. Então, nós temos os 4 reinos dentro de nós e somos constituídos dos 4 reinos. E usamos 3 deles para a nossa sustentação, que é mineral, vegetal e animal. Tem uns que são antropófagos, aí já uso o 4º diretamente. Então, muitas pessoas perguntam, e quando a gente for anjo? Anjo, então, vai ter churrascaria de homem lá? Então, traz um chinês a molho pardo, traz o branquelo do Alasca, um braquicéfalo lá do norte da Rússia, bem passado, traz uma picanha lá da África, traz uma costela de... Quer dizer, não é bem assim, né? Mas um reino sustenta o outro. Os símbolos setenários, eles são acumulativos como sétimos de consciência. Então, quando nós falamos de símbolos setenários, nós estamos falando de algo muito encorpado. E cada símbolo setenário, se ele for um sétimo, ele tem um sétimo de consciência. Então, ele tem que ser associado com mais um para ter, por exemplo, 2 sétimos. Com mais um outro para ter 3 sétimos. Então, se a gente for pegando um sétimo, mais um sétimo, mais um sétimo, mais um sétimo, assim por diante, até 7 sétimos, a gente teria o total. E nós temos toda uma relação desses símbolos que é importante a gente entender como é que funciona. E como nós estamos na fase 4, o 5 vem para o 4, o 6 vem para o 4, o 7 vem para o 4. Então, se eu conseguir 1, 2, 3 e 4, eu já tenho praticamente tudo fechado, porque nós estamos ainda numa 4ª fase, que é o minal. Então, mineral, 1ª fase, vegetal, 2ª fase, animal, 3ª, ruminal, 4ª, anjo, 5ª, semideus, 6ª e Deus, 7ª. São 7 fases evolutivas. Então, nós podemos chegar até a 4ª fase, nós estamos dentro do padrão humano. Então, são símbolos que se somam. Então, é um símbolo mais outro, mais outro. E, se eu tiver os 7 disponíveis, aí fica mais forte ainda, porque fortalece o próprio 4. A importância dos símbolos setenários em relação aos símbolos especiais, comuns e diversos. Os símbolos setenários, eles permitem as chaves da evolução. Cada símbolo, ele permite um conhecimento. Nós vamos falar do bode. Então, existe o simbolismo do bode e da cabra. É um simbolismo muito forte. Então, o bode e a cabra vão se transformando na evolução, são os aspectos piores dentro da evolução. Daí vem o bode expiatório, que a gente fala, xinga o bode, joga todo o azar em cima dele, praga, e depois manda morrer no deserto. E quando ele morre, as pragas, os azares, as doenças morrem com ele também. Por isso que chama bode expiatório. E o outro é o bode de sacrifício dos templos. Então, esse bode, gradativamente, ele vai se transformando, o bode cabra. Ele vai se transformando em quê? Em carneiro. Então, aí vem carneiro. Depois, o carneiro, ele vai se transformar em cordeiro, que é o filho do carneiro. Então, veja, e Jesus o que é? Era um bode no início da evolução que virou um cordeiro sagrado. E a gente às vezes não entende esse simbolismo. Então, um simbolismo animal muito forte, que nem o bode, um símbolo maçônico também, permite um entendimento sobre algo, sobre alguma coisa. Então, são símbolos fortes. A cruz tem um símbolo forte. O tridente tem um símbolo forte também. Se a gente falar, por exemplo, do caduceu de Mercúrio, é um símbolo forte também. Mas são símbolos que têm uma verdade correlacionada. São símbolos fortes. Existem símbolos comuns que a gente tem no dia a dia. Por exemplo, o símbolo do Yang, do Yin, do Tao, que mostra que, como uma bola de tênis, uma parte escura tendo uma bolinha branca e uma parte clara tendo uma bolinha escura, que significa o jogo polar, é o Tao. Então, ele também tem um significado. A tartaruga tem um significado, o coelho tem um significado. Cada coisa tem um significado. Como é que funciona isso? Deus colocou a sabedoria na natureza. Antes do homem existir, a sabedoria já existia na natureza. Então, muito antes do homem existir, a sabedoria já estava colocada na natureza. O homem não torna possível nada antes que Deus permita que isso seja possível. Como eu sempre falo, um simples grão de areia, ele pode se transformar em vidro, em óculos, em lente, pode se transformar em raios laser, em computador, cristal de computador, mas o homem não criou isso, porque o homem não tem condições de criar nada, o homem não é Deus. Para ser possível, tem que já ser possível dentro da própria natureza. Então, a sabedoria está nas coisas, a sabedoria está dentro da própria natureza. E o homem é um pensador, extrai essa sabedoria e manipula, usa para a sua evolução e para ganhar consciência ao longo do tempo. Então, veja, a sabedoria está nas coisas. Então, por exemplo, se eu ficar olhando um bode, ele tem uma sabedoria dentro dele. Se nós entrarmos dentro de um símbolo de um bode, a gente tem registros lá dentro que vão dar bode. Ou seja, a gente vai conhecer coisas do bode.
Se a gente entrar, por exemplo, no instinto de um leão, tem toda uma sabedoria de um leão que nós desconhecemos. Então, por exemplo, se eu uso um símbolo que a gente chama comum, o leão é um símbolo de poder, é um símbolo de reinado, é um símbolo de domínio, é um símbolo de força, é um símbolo de violência, de vitória, o leão. Mas isso que a gente fala, que está falando, que significa isto, dentro do leão existe todo um registro do leão, que é o instinto dele. E quando eu entro no simbolismo do leão, que é um dos símbolos sagrados, dentro do instinto dele existe todo o conhecimento do simbolismo dele, que passa para a minha consciência. Então, à medida que eu começo a meditar sobre um símbolo de leão, eu estou entrando dentro da realidade de um leão, dentro da realidade de um bode, dentro da realidade de um sapo. Então, o sapo tem todo um conhecimento de magia, todo um conhecimento de destruição, de construção dentro dele. Então, através do simbolismo do sapo, eu entro dentro do instinto do sapo, eu tenho essa sabedoria para mim. É um símbolo comum que a gente chama. O escaravelho é um símbolo de renascimento, é um símbolo de transformação, é um símbolo de sair de uma situação pior para uma situação melhor. Mas se eu entrar dentro do instinto de um escaravelho, aquele símbolo escaravelho sagrado para os egípcios, tem conteúdos fantásticos lá dentro que nós desconhecemos e que a ciência também, os biólogos, desconhecem, mas está lá dentro. Então, cada simbolismo tem uma verdade, tem um conhecimento dentro dele, que se abre à medida que nós entramos dentro do símbolo. Agora, os símbolos setenários já é um pouco diferente, porque eles estão amarrados. E não é um símbolo sozinho, mas é um símbolo amarrado com o outro, então ele faz um desencadeamento de conhecimentos, mostrando todo um jogo setenário evolutivo. Então, o símbolo setenário, ele é muito rico, por isso que eles são usados em escolas de iniciação, porque eles têm amarrações setenárias. Então eles fazem desenrolar um em relação ao outro, vão se acumulando, vão encorpando consciência e tudo fica mais forte. Um símbolo qualquer, de qualquer animal, ele é limitado ao animal. Mas nós vamos falar de 7 animais que têm símbolos sagrados. Estes 7 animais encorpados juntos dão muito mais do que cada um deles parados. Ou seja, se eu tiver os simbolismos dos 7 animais, se eu entrar no instinto dos 7 animais, que eu vou falar para vocês, vale todos os animais que existem. É isso que eu quero dizer. E cada um é muito forte. Existem 7 pedras sagradas. Se eu entrar no simbolismo da pedra sagrada, quantas pedras existem? Milhares. Estas 7 vão me dar a consciência para eu entrar na consciência de qualquer pedra. Por isso que a gente chama de símbolo sagrado, símbolo setenário, símbolo sínteses, que agrupam todos os outros. Existem árvores sagradas. Se eu entrar nos simbolismos das árvores sagradas, são 7, eu entro no simbolismo de todas as árvores que existem, qualquer árvore. Então é muito mais forte. Por isso que este simbolismo, ele é diferenciado, ele é muito forte e ele é usado em escolas de iniciação. Valem por muito mais que os outros. Por isso que a gente, na sequência, está dando agora estes setenários. E nós vamos falar deles daqui para frente. E, para falar deles, nós temos, obviamente, de falar das relações setenárias. Isso é muito importante. Todas as tradições, elas falam dos símbolos e todas falam das relações setenárias. Então, toda a evolução, ela acontece de uma forma setenária. Tudo é setenário. Então, se eu pegar sempre 7, eu tenho o conteúdo total. Eu tenho o jogo total da evolução. Então, as relações setenárias, os símbolos setenários regem toda a evolução, porque a própria evolução é setenária. Então, veja, se vocês abrirem a Bíblia, ela começa onde? No Gênesis, que é criação. E termina onde? No Apocalipse, que é revelação. Então, ela começa no Gênesis, que é a criação de todo o universo, de toda a evolução, e termina no fechamento, que é a revelação do Apocalipse, fechando o ciclo. Dentro desse aspecto que a gente fala da Bíblia, Deus começou a formar o jogo setenário. E ele criou, então, os 7 dias da criação, que correspondem aos 7 dias da semana. Então, cada dia da semana tem uma função. Então, vocês nunca... Para nós é tudo igual. Tem gente que só acha que o domingo é diferente porque come macarrão na casa da mãe, toma mais cachaça que o normal e assiste jogo e dorme depois do almoço. Mas não é só isso, não. O domingo a gente percebe que é diferente. Sábado, alguns percebem que é diferente, para outros é igual. Mas, normalmente, segunda, terça, quarta, quinta e sexta é tudo igual. A gente não vê diferença. Mas existe muita diferença. As forças que vibram são totalmente diferentes. As energias que rolam são totalmente diferentes. Só que nós somos insensíveis
Nós somos grosseiros, nós não temos essa capacidade de absorver, perceber essas diferenças. Então, muitos falam que esotérico é louco, que esotérico é panaca, que esotérico tem que ir para hospício. Por quê? Porque o esotérico fala, não, quinta-feira é isso, quarta é aquilo. Então fala, mas caramba, de onde que ele tira isso? Existe essa diferença? Existe, e ela é muito grande. E tanto ele existe porque Deus, nos 7 dias da criação, criou tônicas, criou impulsos. E se vocês abrirem a Bíblia e olharem o que Deus criou no primeiro dia, criou a luz. Então, caramba, ele criou a luz antes de criar o sol? Mas Deus é louco, como é que ele pode criar a luz antes de criar o sol, se o sol é que dá luz? Não, ele criou primeiro a luz. É isso que diz a Bíblia. Agora, o que são as estrelas? São luz compactada. Então, primeiro ele criou a luz para depois compactar na forma de galáxias, de estrelas e assim por diante. Então, nós é que não entendemos as coisas, Deus entende. Então, ele criou primeiro a luz. Então, domingo, que corresponde ao primeiro dia da criação, porque Deus não descansou no domingo. Os católicos que mudaram, Deus descansou no sábado. Tanto é que existem os adventistas do 7º dia que preservam o sábado. Então, no primeiro dia foi domingo, primeiro dia da criação. E o que Deus criou no primeiro dia da criação? Luz. Então, qual é o melhor dia para a gente ganhar consciência? Ganhar luz. Domingo. Se Deus colocou esse impulso no domingo, o impulso já está na natureza. Então, é o dia da consciência. E sabiamente as religiões colocam os cultos onde? No domingo. Por isso que vamos na missa. Só que a gente vai na missa para ver a vizinha bonita que a gente está a fim de conquistar. Ou então aquele coroa que a gente está meio caidinho por ele, caidinha por ela. E assim a gente vai. Aí tem um padre lá que só fala abobrinha. A gente nem entende o que ele fala. Fica falando, a gente não entende o que fala. Fala a mesma coisa, coisa sem interesse, coisa desmotivante. Quer dizer, a missa é mais para não ir para o inferno. Então, o que faz o católico? Ele comprou um pacote. Vocês conhecem alguém que voltou da morte e falou, não, o catolicismo é perfeito, eu voltei, aquilo que o padre fala, aquilo que a igreja católica fala é verdade. Vocês conhecem algum crente quadrangular do Pedir Mais Cedo? Ou então do Davi Miranda, ou desse ou daquele que morreu, voltou, falou, não, eu vi, isso daí é exato. Vocês viram algum budista que voltou, falou, não, isso daí é assim mesmo. Você viu algum cristinaísta que voltou, falou, é assim mesmo. Você viu algum islâmico que voltou e falou, não, lá tem rio de mel, eu vi, eu tomei mel. Lá tem rios de leite, eu tomei leite. E é leite de cabra, delicioso. Vocês ouviram isso? Nunca ninguém voltou para dizer nada disso. Então tá todo mundo entrando numa grande fria, a verdade é essa. Caramba, se eu escolhi certo, o que vai acontecer? Eu sou um vitorioso, uma vitoriosa. Então, e se o catolicismo não for? 80% dos brasileiros vão para onde? Ó, infernão. E os chineses, então, que nem conhecem nada disso, para onde que vão? Ixi, já pensaram? Então como é que fica? Que história que é essa? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Então veja, tudo é incerto, não existe nada certo. Mas o que é certo são registros que a gente tem. E a Bíblia é um grande registro de respeito. Não o que o pessoal faz da Bíblia, mas pelo que a Bíblia tem em si. Então o primeiro dia foi da criação. Então domingo é o dia da luz, é o dia da consciência. Então veja, esses 7 dias da semana são importantíssimos. Deus no domingo criou a luz, depois ele criou as estrelas, criou o sol, veja a coerência. Aí depois ele criou os astros, depois ele criou os seres viventes, criou os pássaros, etc., vegetais, depois criou o homem, falou tome domínio sobre isso, e foi criando. E chegou no 7º dia, que é o sábado, descansou. Então, cada um desses dias tem um impulso, tem uma força, tem uma energia, e nós precisamos saber. Se eu fizer um ritual de consciência num domingo, é muito mais forte do que se eu fizer na quinta, no sábado, na quarta. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, cada dia da semana tem uma influência diferenciada, só que nós não percebemos. No domingo, às 6 horas da manhã, se eu meditar às 6 horas da manhã, vibra uma energia fantástica, que é a energia do domingo. É a energia que abre a consciência, que nós chamamos Prithvi, 6 horas da manhã. Se eu meditar na segunda-feira, às 6 horas da manhã, vibra Apas, às 6 da manhã, que é uma energia que me dá todo um despertar para a beleza, para a arte, para a estética. É muito bonito isso daí. Na terça-feira, dá Tejas.
Vibratejas, que é uma energia muito forte, construtora, de luta, revigorante, que permite eu ter mais política. Por exemplo, se eu tiver que aplicar política com o meu chefe, e meditar antes, para eu usar a terça-feira para aplicar política, eu vou ter muito mais força na terça-feira. Na quarta-feira, vibram os aspectos de Vayu, às 6 da manhã. Então, tem uma influência maior, uma influência mental. Então, se eu quiser ter um raciocínio mais forte, o melhor dia é quarta-feira. Melhor horário, 6 horas da manhã. Só que nós somos insensíveis, eu volto a dizer. Nós não percebemos isso. Mas à medida que a gente vai tendo consciência, que a sensibilidade vai aflorando, que isto vai surgindo dentro de nós, a gente vai sentindo essas coisas. Então, por isso que existem influências, por isso que existem os símbolos, e cada coisa vai amarrar. Então, tudo que estiver na linha de domingo vai fortalecer as forças de domingo. Tudo que estiver na linha da segunda vai fortalecer as forças da segunda e assim por diante. E são sempre aspectos setenários. Cada linha dessas, que a gente vai colocando para vocês, nós demos no curso de tarô, a gente fala das relações setenárias. Mas o pessoal não consegue sentir lá dentro o que é uma relação setenária. Por isso que é importante, dentro dos símbolos que cada coisa tem, ter esse entendimento. Domingo é um dia onde eu posso praticar as mais altas magias de transformação, que são as magias solares. É fantástico. Segunda-feira é o dia que eu poderia compor as melhores músicas se eu fosse compositor. Que eu poderia fazer as melhores obras de arte se eu fosse artista. Que eu teria o maior desempenho no teatro, o maior desempenho na dança. Porque é propício a tudo isso. É um dia propício a isso. Na terça-feira é o dia propício a todo um processo da ética, da política, da estética. Então, se eu quiser fazer um trabalho sobre ética, escrevo na sexta, escrevo na terça eu vou ter um impulso muito mais forte. Vem muito mais coisa para mim na terça-feira. Na quarta-feira, todo o impulso do conhecimento científico. Então, se eu sou relacionado a conhecimentos científicos, a tecnologias, o melhor dia da tecnologia é quarta-feira. Quinta-feira é o melhor dia para escrever. Experimente escrever algo numa quinta-feira, escrever em outro dia. O da quinta vai ser sempre melhor. Sexta-feira seria o dia mais adequado às religiões, a todo o processo de religiosidade, a todo o processo de cura. Se eu fosse aplicador de reiki, aplicaria de sexta, por exemplo. Não, aí já não é religiosidade, aí são forças físicas. A gente tem que separar. Aí eu usaria o sábado, porque sábado realmente é o processo de cura. Eu não sei se vocês repararam, mas vocês já foram em médicos aos sábados? Não em pronto-socorro, porque em pronto-socorro é uma desgraça. Médico bom mesmo, é diferente, parece que a gente se enquadra dentro de um atendimento. É muito gostoso uma consulta feita aos sábados. Então, sábado é toda a parte médica, sexta-feira é toda a parte de religiões. É o melhor dia para praticar algo espiritual, é sempre a sexta-feira. Então, existem tônicas, existem influências, existem várias amarrações relacionadas a cada um dos 7 dias da semana. Domingo tem o seu simbolismo, segunda tem, terça tem, e cada um representa um sétimo de potencial de um total de 1, porque domingo é um sétimo, segunda um sétimo, somando os 7 sétimos dá 1. Então a gente teria o integral. Se eu conseguisse entrar em sintonia na tônica de cada dia, eu entro em equilíbrio com a própria natureza, com o universo, com os acontecimentos. Então eu não posso ser o mesmo todo dia, toda hora. Eu tenho que me adaptar às influências, às forças de cada dia da semana. A mulher é muito mais sensível do que o homem, porque a mulher, ela tem os seus ciclos. O homem não tem muito ciclo. O homem tem o ciclo da ignorância e da burrice, né? Isso, quando ele morre. A mulher não, ela tem os seus ciclos setenários bem marcados, porque a mulher acompanha as fases lunares. E se a gente olhar as fases lunares, tem 4 fases. Então, quando nasce, às 6 horas da manhã, está no topo do céu ao meio-dia, e ele se põe às 6 da tarde, é lua nova. É a lua que a gente vê durante o dia. Então, vocês veem uma lua cheinha no topo do céu, esbranquiçada, é lua nova. 7 dias depois, como é que é o ciclo? A lua nasce ao meio-dia, ela está nascendo no horizonte. Às 6 da tarde, a gente vê no topo do céu uma lua que nem um queijo cortado pela metade na forma de um C. E quando dá meia-noite, a gente vê a lua se pondo no horizonte. Chama a lua quarto crescente. Ela vai sendo crescente e vai para a cheia. Quando ela fica cheia, então, qual é o ciclo da lua? É contrário da lua nova. A lua nova é solar. A lua cheia é lunar mesmo, é feminina. A lua nova é masculina, podemos dizer. A lua cheia é feminina.
Então a lua cheia é diferente. Ela nasce quando? Ela nasce às 6 horas da tarde, depois à meia-noite ela fica no topo do céu cheia e às 6 da manhã ela se coloca. Então ela pega o ciclo da noite. Então, repetindo, a lua nova, ela nasce às 6 da manhã, meio-dia está no topo e depois às 6 da tarde ela se coloca. A lua cheia, ela nasce às 6 da tarde, meia-noite está no topo e às 6 da manhã ela se coloca, aquela lua cheia que a gente vê. Depois vem a minguante, que nasce à meia-noite, depois às 6 da manhã está no topo do céu e ao meio-dia some no horizonte. Então veja, a mulher tem esse ciclo. A lua, ela tem o ciclo dela de 27,8 dias, que dá praticamente 28. Então o ciclo menstrual de ovulação da mulher, desde a primeira menstruação até que ela forme 400 menstruações, que são 400 óvulos que a mulher tem, ela produz 400 óvulos, que é o número da Terra. Dividindo por 10, daria 40 filhos. A mulher poderia ter no máximo 40 filhos. Ficasse grávida, descansasse um mês e engravidasse a vida toda. Desde a primeira ovulação até a última, não falasse uma. Realmente, ela teria 40 filhos. E de 4 tipos humanos. A mulher segue esse ciclo de 28 dias. Então, tem hora que a mulher está cheia. Você já viu a mulher cheia? Tem hora que a mulher está minguante. Tem hora que a mulher está crescente. Tem uma hora que a mulher tá nova. Você já viram a mulher quando vai numa festa? Ele fala, mas caramba, essa não é minha mulher, de onde veio isso aí? Daí ela se produz aí, então viu uma lua cheia, bonita. Tem hora que ela está apagada, é uma lua nova, mas apagadinha. Tem hora que ela está recolhida, tem hora que ela está para fora, briguenta. Então a mulher tem mudanças semanais. O homem, nós homens ignorantes, não enxergamos isso na mulher. A não ser que o homem tenha um impulso lunar muito forte, mas normalmente o homem é aquele jeitão do começo ao fim, mas a mulher é bem diferente. A mulher tem muito mais marcante isso dentro dela. A mulher muda de acordo com os ciclos. A mulher, ela engravida, ela vai crescendo, ela vai ficando crescente. Até que chega no máximo, ela vira lua nova. Depois nasce o rebento, aí começa a murchar, vira minguante, via cheia. Depois ela vira minguante e vira nova, pronta para outra. Então a mulher, o próprio ciclo dela é assim. O estômago do homem é a mesma coisa. Porque quando o homem sim, é o cemitério de frango. Então, quando está vazio, está novo para encher. Aí vem o crescente, à medida que ele vai comendo, se a comida foi boa, vai lá, enche a pança, o cemitério de frango é lua cheia, depois vai minguando, à medida que faz a digestão, e fica nova para mais um ciclo de alimentação. Por isso que o estômago é muito ligado à lua também. Todo o ciclo da mulher está dentro desses aspectos setenários também. E a mulher tem esses aspectos setenários. O homem também tem, mas é mais difícil perceber isso no homem. O homem é mais constante, a mulher não. A mulher muda muito a cada 7 dias. E uma mulher que está focada na natureza muda mais ainda que as outras. Bom, cada aspecto setenário, ela liga-se a um aspecto de Deus. Isso é fundamental, este entendimento. O domingo é o trono de Deus. E nós temos o trono de Deus bem no chakra, que eu vou falar para vocês, que é o chakra raiz, bem no final da espinha. Então, domingo é o trono de Deus. A segunda-feira é a expansão de Deus. Então, é um dia de expansão. Terça-feira é o dia da realização de Deus. Quarta-feira é o dia da vontade de Deus. Quinta-feira é o dia da sentença. Sexta é o dia do nome e sábado o dia da luz de Deus. Porque tudo começou da luz e tudo está buscando a luz. Por isso que o sétimo vai ser sempre a busca da própria luz. O trono de Deus é a gente entrar em contato com Deus, dentro de nós e fora de nós. A expansão de Deus é todo o processo evolucional, a partir da segunda-feira. A realização é sempre ligada à terça-feira. Pode ver que os grandes acontecimentos universais acontecem na terça-feira. O atentado do dia 11 de setembro aconteceu onde? Foi uma grande realização que marcou a humanidade. Um negócio que é incompreensível. Aconteceu quando? Numa terça-feira também. Então, terça-feira é o dia da realização. Quarta-feira é o dia da vontade, é o dia de mudar, é o dia da transformação, é o dia de querer chegar lá. Quinta-feira é o dia da sentença, é a lacração disso daí. Sexta-feira é o nome de Deus, é a busca de Deus. É o aspecto religião que a gente fala, né? E sábado é a própria luz, que é o prêmio que a gente recebe, que é a luz. Ou seja, todos nós estamos nos iluminando aos trancos e barrancos, todos nós saímos da luz no começo da evolução e dentro das trevas estamos buscando a luz novamente. Então vem esse aspecto que a gente chama luz. Esses 7 aspectos de Deus estão dentro das tônicas semanais, estão dentro das tônicas evolutivas também. Agora, a tônica. Domingo é o dia de Deus. Domingo é o dia da luz, é o dia do trono.
O que é o trono de Deus? Você sabe o que é o trono de Deus? É o próprio universo. Onde que Deus está assentado? Na manifestação. Então o próprio universo é o trono de Deus. A própria Terra é o trono de Deus. O próprio Sol é o trono de Deus. As estrelas, as galáxias, tudo isso é o próprio trono de Deus. Então, dentro do domingo, dentro do trono de Deus, a tônica que se manifesta é a tônica da teurgia. E teurgia, ela vem de tel, que significa Deus, e urgia de ergon, que significa obra. É a própria obra de Deus. Então, é o dia da magia maior. Se eu quiser fazer uma magia sagrada, uma magia divina, ter contato com Deus, eu já tive contato com Deus, das maneiras mais estranhas que você possa ter. Eu já tive contato com anjos, já peguei anjos, já saí voando por aí com anjos. Posso ter saído do Charcot, ser louco, está aqui falando bobagem. Você não tem que acreditar em mim, por isso não acreditem. Mas entendam que isso que eu estou passando é uma verdade para vocês. Tudo que aconteceu de gratificante para mim, em termos de alta espiritualidade, foi de domingo. É onde acontecem essas obras de alta magia, de teurgia, então a própria teurgia. Segunda-feira, que é a expansão, são as artes. A própria manifestação, os reinos, as formas, as experiências, representam expressões de artes do próprio Altíssimo. Então, representa as artes. As terças-feiras, dia da realização, é da política, que é a arte de governar a si mesmo, governar aos outros. Poli significa muitos e ética, a própria ética, é colocar a ética para muitos. Então o dia ideal é a terça-feira, dia do comando, dia de dominar a si mesmo, tentar o autodomínio. Quarta-feira, dia da vontade, é o dia das ciências. Quinta-feira é o dia da literatura, do conhecimento, dos registros, dos escritos. Sexta-feira, das religiões, da espiritualidade. E sábado, da própria medicina. Então nós temos aqui a semana, o aspecto de Deus e a tônica. Então procurem sentir esta correlação que existem entre esses aspectos centenários. O planeta, nós temos 7 planetas, embora a gente saiba que Lua não é planeta, a gente chama planeta porque é o corpo físico de uma entidade que nós chamamos planetário. Então no domingo é o Sol, na segunda é Lua, na terça é Marte, na quarta é Mercúrio, na quinta é Júpiter, na sexta é Vênus e no sétimo é Saturno. Se a gente olhar os sul-americanos, eles falam lunes, Marte, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Então eles seguem esta tradição. Agora, cada um desses planetas exerce uma influência sobre nós. Cada um deles. Como é que funciona? Nós recebemos 2 grandes influências. A Terra é o filho, e nós vemos o Sol e vemos a Lua. Então, quais são as maiores influências planetárias, cósmicas que nós recebemos? Sol e Lua. Então, a grande influência que a gente recebe é do Sol e da Lua, porque são os astros mais próximos da Terra. Só que o Sol é muito grande, ele é 400 vezes maior do que a Lua. E a Lua é muito pequena, é 400 vezes menor do que a Terra. E como é que a gente vê os dois com o mesmo tamanho? É fácil. O Sol é 400 vezes maior que a Lua no diâmetro, mas ele está 400 vezes mais longe. A Lua é 400 vezes menor, mas está 400 vezes mais perto. Então, aparentemente, os dois têm o mesmo tamanho e a mesma influência. Então, a Lua, apesar de ser pequena, exerce uma influência incrível sobre nós, sobre as mulheres, sobre os lunáticos, sobre as pessoas desequilibradas. Aquelas pessoas que cometem crimes, serial killers, normalmente são em lua cheia. Então existem acontecimentos muito relacionados à Lua, à Terra, às marés, às plantações. Existem estudos dentro da antroposofia que relacionam as plantações com as fases das luas. Então, se a gente plantar nas fases certas, as colheitas são mais ricas, mais abundantes, com maior conteúdo, maior extrato nas plantas medicinais e assim por diante. Então nós temos 2 grandes influências que são o Sol e Lua, mas temos as outras influências dos outros planetas. Porque cada planeta exerce uma influência de fora para dentro para nós. Recentemente, Marte esteve muito próximo da Terra. Vocês podiam ver no céu, o fato dele estar maior está exercendo uma influência maior sobre a Terra, sobre os aspectos de Marte, positivos e negativos. Então, parte de guerra, parte de tremores, parte de terremotos. Então, existem todas as correlações sobre isso. Mercúrio exerce uma influência concessional muito forte, Júpiter exerce, Vênus exerce, Saturno exerce. A ponto de eu poder dizer para vocês que à medida que esses planetas se aproximam mais da Terra, os nossos próprios órgãos internos sofrem estas influências. Por exemplo, quando a gente tem a Lua mais perto da Terra,
Terra, se ela chegar mais perto da Terra, então eu tenho uma atuação sobre o sistema digestivo muito mais forte. Quando a Lua está longe da Terra, eu tenho uma atuação sobre todo o sistema digestivo mais fraca sobre nós. Ou seja, ela provoca mais tendência a comer, menos tendência a comer. Mais facilidade para a digestão, menos facilidade para a digestão. Quando Marte está perto da Terra, ele exerce uma influência muito grande sobre a vesícula biliar. E afastado, exerce uma influência menor sobre a vesícula. Mercúrio sobre os pulmões. Júpiter sobre o fígado. Vênus sobre o urogenital, todo o sistema urogenital, e Saturno sobre os nossos ritmos, sobre o baço. Então, as influências planetárias existem até mesmo dentro de nós e nós não percebemos. Então, como é que está? Como é que é a minha carta natal? Vamos fazer a nossa carta natal? Vamos fazer então. Vamos pegar a nossa carta e ver quais são os planetas mais significantes na nossa carta. Se vocês olharem os órgãos de vocês em relação aos planetas, vocês vão saber os órgãos fortes e fracos que vocês têm relacionados aos próprios planetas. Porque os planetas dão a nossa constituição interior, toda a nossa estrutura interna. Então eu tenho Marte dentro de mim? Tenho. A vesícula minha é Marte. Eu tenho Júpiter dentro de mim? Tenho. Fígado é meu Júpiter. Eu tenho Mercúrio dentro de mim? Tenho. Meus pulmões são Mercúrio. Eu tenho Sol dentro de mim? Meu coração é Sol. Eu tenho Lua dentro de mim? Meu sistema digestivo é Lua. Ou seja, estas inteligências, porque cada planeta é o corpo físico de uma inteligência, de uma consciência, foram elas que criaram esses órgãos. Foram elas que criaram animais, foram elas que criaram plantas, foram elas que criaram seres, perfumes, pedras, metais. Então são os aspectos centenários. Então quando eu falo domingo, aqueles aspectos de Deus, quando eu falo das tônicas, que são o que nós podemos usar de conhecimento, nós temos aqui quem dá o conhecimento, quem dá a tônica, que é o planeta. E o nome de quem é a consciência que habita esse planeta ou que atua em nome dele. Então, quem é que atua no nome do Sol? Então, se eu quiser ter contato com forças solares no domingo e quero atuar sobre o trono e praticar teurgia, quem é a consciência que eu tenho que evocar, que eu tenho que trabalhar? É exatamente uma consciência solar cujo nome é Micael. Se eu quiser artes, então, melhor dia, segunda-feira, sobre a influência de uma lua mais forte ainda, e a consciência é Gabriel. Política, Samael. Ciência, Rafael. Literatura, Saquiel. Religião, Anael. Medicina, Cassiel. Então, o que significa esse quadro que eu estou dando para vocês aí? Significa o comando consciencial sobre os aspectos centenários. Então, quando a gente entra dentro de um símbolo centenário, que a gente vai ver 7 metais, por exemplo, cada um deles tem uma consciência de conhecimento, de sabedoria, que são esses daí. É a consciência do domingo, o aspecto do domingo, o aspecto de Deus que está lá, a tônica que ele vai atuar, o planeta que está dando isso e a consciência que está dando isso na forma de arcanjo ou de consciência manifestada. Então, este quadro, esses aspectos centenários, vocês consideram como a consciência, a sabedoria que vai ser dada dentro do que vem para frente. É a própria sabedoria. Então, aqui é o conhecimento, aqui é a consciência. E aqui vocês têm 5 aspectos dessa consciência. Então, você pode dizer que Micael representa o trono, que Gabriel representa a expansão. Por exemplo, a expansão do homem. Quem que deu a expansão do homem? Não foi Jesus que deu a expansão? Ele que não trouxe uma nova tônica de uma nova era, que ele tentou criar uma nova sociedade? Quem foi o anunciante de Jesus da expansão humana? Foi Gabriel. Quem que anunciou João Batista? Foi Gabriel. Quem que trouxe o islamismo, que ensinou as coisas para Muhammad, para dar expansão para o árabe? Quem que foi? Gabriel. É sempre o mesmo. Então, atrás de toda expansão tem Gabriel. Atrás de toda realização tem Samael. Atrás de toda a vontade das ciências, do conhecimento, nós temos Rafael. Atrás de toda a literatura, nós temos Júpiter e Saquiel. Atrás de todas as religiões, Anael. Atrás de toda a medicina, conhecimento do homem, da fisiologia humana, nós temos Cassiel. A inteligência da própria fisiologia. Bom, partindo agora dessas consciências, nós vamos ver como essas consciências estão atuando dentro da própria manifestação. Então você já sabe que são 7 consciências que têm esse potencial. Agora, como que elas atuam? Elas vão atuar no nosso planeta, vão atuar em nós, no planeta através de chakras, que eu vou dizer o que é, em nós através de chakras, vão atuar em nossos corpos e vão permitir trabalhar determinados estados de matéria. É como que estas consciências vão atuar sobre nós. Então seria a
aspectos setenários de atuação superiores. Então, a consciência de Micael, ela liga-se a Machu Picchu, no Peru. Se nós olharmos o nosso planeta, ele tem 7 áreas. Ele tem a América do Sul, América Central, América do Norte, Europa, Ásia, depois nós temos África e Oceania. São 7 áreas. Em cada uma dessas áreas nós temos um vórtice. E nós tivemos a felicidade da semana passada de estarmos lá. E no dia 24 de fevereiro, que foi o dia do nascimento de Maitreya, estávamos lá, Machu Picchu, no chakra dele mesmo, onde vibra a consciência dele também. Ele vibra em todos. Micael, ele vibra toda a sua sabedoria, todo o seu conhecimento. E veja só, então eu pego uma pedra, a pedra de Micael, eu pego a árvore de Micael, eu pego o perfume de Micael, eu pego o animal de Micael, qualquer coisa de Micael. Ele vai me correlacionar com este foco de consciência que é Machu Picchu. E através de Machu Picchu nós temos toda uma emanação de conhecimento que é dado para o mundo 24 horas sem parar. Então, simplesmente pegando um diamante na mão, eu entro dentro de Machu Picchu, na consciência de Micael, e sei tudo sobre aquele 7º que é Micael. Então veja a importância que tem uma pedra, que tem um metal, que tem qualquer coisa dentro desse simbolismo setenário. Ligado a Gabriel, nós temos El Moro, nos Estados Unidos, no deserto do Novo México. Ligado a Samael, nós temos Yucatán, no México, Chichén Itzá. É uma grande pirâmide de Quetzalcoatl, uma pirâmide da serpente risiforme de Chichén Itzá. Ligado a Rafael, fica perto da cidade de Sydney, na Austrália. É um centro espiritual fortíssimo. Ligado a Saquiel, nós temos Sintra, Portugal. Ligado a Anael, nós temos Cairo, no Egito. E ligado a Cassiel, nós temos Srinagar, no norte da Índia. O que significa? O Micael, ele te dá toda a teurgia. Ele te dá todo um processo de conhecimento teúrgico. Como é que eu posso saber teurgia? Se eu pegar o diamante, entrar dentro da consciência de um diamante, eu estou entrando dentro dos processos da teurgia de Micael. Porque é um dos símbolos, ele tem toda a parte do símbolo, porque ele foi criado pelo conhecimento de Micael, ele que criou o diamante. E automaticamente eu entro em contato com um foco que emana conhecimento. Então, segurando um diamante na mão, eu posso entrar em sintonia com o foco de consciência que é Machu Picchu e ficar recebendo conhecimentos de teurgia sem ir lá, sem saber, sem entender, simplesmente recebendo tudo isso. Então, eu conseguiria isso através de Machu Picchu. Bom, então, ligado, por exemplo, a Micael, essa consciência de Micael, nós temos o nome de Maitreya também. Então, Maitreya, ele liga-se não só a Machu Picchu, mas como todos os chakras do planeta. Mas especificamente Machu Picchu, porque ele está dando uma consciência solar global, agora, a partir deste ciclo de Aquário, que começa a partir de 2005. Então, Maitreya, na realidade, ele nasceu no dia 24 de fevereiro de 1949. Ele nasceu naquele segundo chakra de El Moro, nos Estados Unidos, por questões de pátria, que os Estados Unidos ia ser o comando de uma nova era, por isso que ele nasceu em El Moro, que ele pode nascer surgir em qualquer chakra. Então ele nasceu no dia 24 de fevereiro em El Moro, nos Estados Unidos, no deserto do Novo México, numa fazenda chamada Cimarrón. Aí tem toda a dica. Só que quando ele foi colocado na face da Terra, Maitreya veio no aspecto masculino e feminino. Ou seja, até a morte de Jesus e a ascensão aos céus, sempre vinha o aspecto feminino na frente e das entranhas do aspecto feminino nascia o masculino. Então, quem é Jesus? É um andrógeno em relação a Maria. Então, primeiro vem Maria, que tem o poder da criação, e pelo poder do Espírito Santo, ou seja, dela mesma, ela gera um ser dela mesma, sem ter contato com ninguém, formando o seu duplo, que é Jesus. Então, Jesus e Maria formam um ser andrógeno. Antes de Jesus e Maria, nós tivemos Krishna e Devaki. Então, primeiro veio Devaki, das entranhas de Devaki também, pelo poder do Espírito Santo da época, nasceu Krishna. Depois nós tivemos Buda e Maya. Primeiro veio Maya, daí vem Buda. E assim todos os seres surgiram dessa maneira. Quando surgiu Jesus, ele foi o último que nasceu por esse processo. A partir desse processo, o que ele fez? Fez a ascensão aos céus. Então, ele foi o primeiro anjo caído que retornou ao reino celeste. O primeiro foi Jesus. Os outros não conseguiram. Buda não conseguiu, Krishna não conseguiu, ninguém conseguiu. Jesus foi o primeiro que conseguiu. Por isso que ele é mostrado subindo aos céus. E a igreja, sabiamente, fez a ascensão de Maria também, como aspecto feminino dele. Então, foram pessoas de alta consciência que fizeram a ascensão de Maria. Então, a partir de Jesus, ele é o padrão da humanidade. Porque ele foi o primeiro que voltou. E como ele voltou, já definiu o padrão, é ele. Quer dizer, o primeiro anjo que caiu, que deu todo o processo de transformação. Lembra que eu falei? Que o nosso rosto não era para ser assim, era para ser bem diferente.
frente. Então todo o padrão evolutivo ele que deu até o final dos tempos. Então daqui para frente é só Jesus, não tem mais. O crente está certo quando fala isso. Só que não é o mesmo Jesus. A cada 2000 anos ele vem diferente. Ele vem com mais potencial, com mais tônica para impulsionar a evolução. Porque vocês conhecem alguém igual a Jesus? Alguém que vai ser igual a Jesus? Vocês conhecem? Não tem ninguém. Ele está muito longe. Nós vamos demorar milhões de anos para sermos iguais a ele. Então ele é o padrão. Agora, como ele é o padrão e ele voltou ao reino dos céus, ele não precisa mais nascer nas condições humanas. Então, Maitreya é a primeira manifestação fora desse processo que primeiro vem a mulher, depois vem o homem. Então, já nasce os dois juntos. Então, não nasce o aspecto feminino para depois do feminino vir o masculino. Quando nasceu Maitreya, já nasceu o aspecto masculino e feminino. Nasceram juntos. Então, nasceram nos Estados Unidos, Maitreya homem e Maitreya mulher. São andrógenos, um ser só, polarizado em dois. E eles nasceram no dia 24 de fevereiro de 1949. Só que na região, devido às explosões atômicas que ocorreram lá e que redundaram em 1945, 4 anos antes, na jogada das bombas, no dia 6 de agosto e 9 de agosto de 1945, Nagasaki e Hiroshima, então aquela radioatividade existe lá. E essa radioatividade espalhou para o mundo e gerou cânceres em todas as populações do mundo inteiro. Esse é um karma, lesa a natureza que os Estados Unidos vai pagar. Não tem como, porque eles não podiam nunca ter feito isso que fizeram no Japão. Quando Maitreya nasceu, ele nasceu a 150 milhas de onde faziam os experimentos atômicos. E quem que está atrás das armas atômicas? A máfia, a Monopol, a Ku Klux Klan, o anticristo, tudo que é coisa das trevas, coisas da maldade estão atrás daquilo. Uma pessoa de bem nunca faria uma bomba para acabar com tanta gente ao mesmo tempo. Então, Jesus, na forma de Maitreya, quando nasceu nos Estados Unidos, não teve condições de ficar lá. Porque a radioatividade, ela atinge todos os níveis evolutivos, inclusive o espiritual. E esses seres sentem muito essa radioatividade. E lá não tinha condições, porque era muito forte a radioatividade pelas experiências que fizeram em Los Alamos, lá perto, e todas as experiências das bombas subterrâneas. Aí ele teve que ser recolhido. Não era tempo dele ficar lá, não podia ficar lá. E o contexto evolutivo estava atrasado também. Então Maitreya, no aspecto masculino e feminino, quando ele tinha 2 anos de idade, não deu mais para continuar, ele foi recolhido. E eles entraram num sono que a gente chama de paranirshipânico. Você não cresce, você não muda, você fica como que parado no tempo naquela idade que você está. Eles foram levados para Yucatán, perto de Chichen Itzá, e depois foram trazidos aqui para dentro do Brasil, no Planalto do Roncador. E lá ficaram. Em 1989, Maitreya, aspecto masculino e feminino, ele chama Mário Lúcio em português, ela chama Maria Lúcia em português, mas tem outros nomes. E eles então saíram de lá e foram colocados no contexto evolutivo. Se eles tinham 2 anos, em 1951, em 1989 voltaram no ciclo evolutivo e nós estamos em 2004, fazem 15 anos, de 1989 a 2004. Então eles têm 17 anos, os dois, Maitreya masculino e Maitreya feminino, tem 17 anos. Os dois aspectos dele, porque formam um ser duplo, homem e mulher, e mais 2 formando a tríade. A figura central é sempre andrógeno, são 2, homem e mulher. Jesus e Maria e mais 2 aspectos. Os 2 aspectos nasceram no dia 10 de fevereiro de 1935, cujos nomes são Akidorje e Akigorje. 10 de fevereiro de 1935. Mas à medida que recolheu o chefe deles, que é Maitreya, eles também foram recolhidos. Quantos anos eles tinham quando foram recolhidos? Se eles nasceram em 1935 e foram recolhidos em 1951, eles tinham 16 anos. Então eles foram recolhidos como jovens de 16 anos, os dois. Um é um homem perfeito, o outro ele parece afeminado. Ele é muito delicado, parece mulher, mas não é mulher, é homem também. Mas é um ser meio estranho. Ora é mulher, ora é homem, mas é mais mulher do que homem, esse outro. Ele é amor puro. O outro é casca grossa, é rigor puro. O rigor é Akidorje e o amor é Akigorje. Então foram recolhidos, mantidos em sono paranirshipânico, foram também para Chichen Itzá, colocados em caixões de ferramentas no México, trazidos para o Roncador, numa fazenda. De lá foram para um local inacessível que ninguém podia entrar e ficaram num sono, sem mudar. Em 1989 os dois foram despertos, junto com Maitreya, aspecto masculino e feminino. Então, 1989 até 2004 são 15 anos. Eles tinham 16, mais 15 agora, que estão no contexto evolutivo, tem 31 anos. Então, quem derrubou as torres de Nova York tem 31 anos de idade. E essa consciência chama-se Akidorje.
ele é rigor, ele representa na revelação, que é o Apocalipse, o cavaleiro branco, o cavaleiro amarelo, o vermelho e o negro, os 4 cavaleiros do Apocalipse, é ele. Então ele é chamado de cavaleiro das idades. A gente diz até onde eles estão atuando, esses 2 seres. Só que um está derrubando tudo, aplicando karma, aplicando castigo. Eu, por exemplo, nunca sofri tanto como eu tenho sofrido nesse ano que passou. É todo dia. Às vezes eu fico uma semana sem dormir. Tô falando sério. Você fala, como é que você consegue ficar uma semana sem dormir? Eu não sei. Eu não sei como é que eu fico sem dormir. Por exemplo, essa semana eu não fechei os olhos. De ontem para hoje eu consegui dormir 2 horas. E de sexta para sábado dormir... Não, de quinta para sábado dormir 2 horas. De sexta para hoje eu não dormi nada. Eu estou aceso, acordado, sem dormir. Não me deixa dormir. Fica algo em cima de mim que não me deixa dormir. Me ataca, sinto dor, é presença. É terrível. Aí você fala, como é que você está nesse jogo? Eu não sei, porque é um jogo que está aí. Então, nós estamos recebendo muitos ataques. Podem ver coisas que estão acontecendo erradas, doenças, ataques, sequestros, banditismo. Tem muita coisa, muita desgraça, muito problema acontecendo e está sendo jogado. Mas é bom sinal. É sinal que a gente está sendo modelado, pagando pato, pagando sofrimento, mas que depois a gente vai estar apto para algo novo que vai acontecer. É complicado. A verdadeira mãe de Maitreya é Lorenza e o pai de Maitreya é São Germano. São pai e mãe, que são o pai e mãe de todos os avataras. Ele roda por esses 7 pontos do jeito que ele quer. Só que hoje ele está no norte da Índia, na região de julgamento, que é Srinagar. Quando eu chegar aqui no chakra, você vai entender melhor, eu volto a falar nele. Mas essa é a realidade de Maitreya, a idade dele, como que eles estão. E esse aspecto rigor tem 31 anos hoje. Isso vem de conhecimentos de escola de iniciação, não da eubiose, não. Porque esse conhecimento já existe há milhares de anos antes da eubiose. Então, Maitreya, os budistas já falam de Maitreya, os tibetanos. Isso são revelações que a gente chama de Melquisedeque. Então, determinados seres captam essa revelação que a gente chama de Melquisedeque. E é através de Melquisedeque, que está atrás de todo esse jogo, é que passa essas informações, datas e etc. Então, relacionado a cada uma dessas consciências, nós temos um chakra. Então nós temos Machu Picchu no Peru, El Moro no deserto do Novo México nos Estados Unidos, Chichén Itzá no Yucatán no México, Sydney na Austrália, Sintra em Portugal, é na Serra de Sintra, perto do extremo do Portugal, Cairo no Egito e Srinagar no norte da Índia, na Caxemira. Estas consciências, estas sabedorias, elas são emanadas como que de 7 reservatórios para o mundo e são colocados os conhecimentos no mundo todo. Então, se a gente olhasse o mundo, nós veríamos 7 tubos que saem de 7 locais da Terra e que vão para o núcleo da Terra, o centro da Terra, e esses 7 tubos se unem num ponto só. E dessa consciência maior central, que a gente chama Melquisedeque, que comanda tudo, através de 7 aspectos, ele vai jogando conhecimento na evolução. E tudo que está relacionado na linha de Machu Picchu, por exemplo, a pedra ou o diamante. Então, se eu pegar um diamante e tentar entrar dentro do conhecimento, do simbolismo, da sabedoria que tem dentro de um diamante, eu vou entrar dentro da sabedoria solar. Porque qual é o cristal mais duro que existe? Mais duro do que qualquer metal. É o diamante. Tanto é que o diamante mede dureza de todos os materiais que existem. É mais duro ou menos duro que o diamante? Não existe nada mais duro do que o diamante. E o que significa a dureza? O fato dele estar compactado significa armazenamento. Então, para algo virar diamante, ele tem que ter uma energia muito forte. Então, de todas as pedras, a que tem energia mais forte acumulada, conhecimento mais forte acumulado é o diamante. E existem 2 diamantes, o diamante translúcido e o diamante negro. Os 2 têm o mesmo potencial, têm o mesmo valor, só que representam jogos diferentes, tanto o diamante negro como o diamante branco. E nós chamamos isso tudo com um nome só, que é carbúnculo, que é o diamante natural. Não existe nada que tenha tanta energia solar, tanto conhecimento solar armazenado como o diamante. Nada. Através destes chakras, desses dutos, desses vórtices, desses centros, a gente tem toda uma sabedoria. E qualquer símbolo setenário que eu tenha, por isso que eu volto a dizer da importância do que a gente está passando para vocês. Qualquer símbolo que eu tenha, ele me amarra o resto. Pode ser um animal, pode ser uma planta, pode ser uma pedra. Tá bom, eu não tenho diamante, mas será que eu consigo um cedro, por exemplo? Às vezes tem até na minha casa, na minha fazenda, na minha chácara, sei lá eu, ter ali no vizinho um cedro. Então vamos entrar no cedro.
É uma maneira, árvore. Tem um animal aí, que anda sempre em parelha, que chama siriema. E esse animal me persegue. É uma ave, anda sempre em par. É como se fosse um casalzinho. Então, a siriema tem dentro do instinto dela coisas maravilhosas, coisas solares, muito mais forte do que uma águia. Porque ela já está voltada à era de Aquário. Então, siriema, a gente fala da águia, que a águia tem sabedoria, foi símbolo de Hitler, símbolo de Napoleão, símbolo da Alemanha, símbolo dos países europeus. Mas a siriema põe a águia debaixo das patas dela. E é uma ave que não tem muita graça, mas tem muita verdade dentro dela. Então existem 7 pontos, onde existem 7 sabedorias, conhecimentos, e qualquer coisa relacionada na linha que eu pegue, que eu busque, vai me fazer correlações, incorporar consciência, e aquele simbolismo vai ficando muito forte. O simbolismo de uma pedra, numa relação centenária, não tem só o simbolismo da pedra, tem o simbolismo do resto que é envolvido com aquela pedra. Isso é muito forte. Por isso que se eu fizer uma espada de magia, e nós fizemos até, já falamos da espada de magia, infelizmente as espadas são caras, e as espadas que tem de magia por aí são de segunda sola, vamos dizer, não são tão boas assim. Então a espada é o maior instrumento de magia masculina. Então se ele tiver as 7 pedras, os 7 metais, fantástico. Uma bagueta feminina, que é instrumento de magia feminina, se tiver 7 pedras, se tiver 7 metais, nem que sejam minúsculas, mas se tiver, e elas correlacionadas, dá um poder de magia naquela bagueta incrível, naquela espada incrível. Nós já falamos sobre isso, são focos concessionais. E tudo que eu pego relacionado àquele foco me põe em contato com ele. Eu não preciso estar em Machu Picchu. Se eu tiver algo relacionado a Machu Picchu, eu entro em sintonia com ele. Como existem 7 focos de consciência no nosso planeta, que o nosso planeta é um ser vivo, nós também temos 7 focos de consciência, que são 7 chakras. Nós temos o chakra raiz bem no final da espinha, depois na altura do umbigo, do lado esquerdo aqui, 1 centímetro para cima, temos o esplênico, na altura do umbigo tem o umbilical, na ponta do coração temos o cardíaco, entre a região central da garganta temos o laríngeo, entre as sobrancelhas temos o frontal e no topo da cabeça aqui o coronal. Então o que são isso? A gente não tem os 5 sentidos? Visão, audição, olfato, paladar e tato. Então tudo que a gente capta do mundo, a gente capta pelos 5 sentidos. Mas nós podemos captar coisas que não são pelos 5 sentidos, pelo chakra. Como que se adquire poderes superiores? Vamos falar muito sobre isso daí. Então em cima dos chakras eu tenho portas do conhecimento. Então se eu pego um diamante, seguro na mão, automaticamente eu estou com esta porta aberta. Se eu pego uma ametista, seguro na mão, eu estou com o esplênico aberto. Se eu pego um rubi, seguro na mão, eu estou com o umbilical aberto. Se eu pegar um rubi, chegar dentro do aura de uma pessoa e querer sentir o que ele sente, ter os sentimentos e emoções dele, o rubi vai ser o elemento que vai captar e vai me trazer o conhecimento dele. Aí vem as famosas pedras, as bolas de cristal e assim por diante, que elas têm estas funções. Através do meu raiz, eu consigo todo o conhecimento de Machu Picchu. Através do esplênico, tudo que é de El Moro. Através do umbilical, tudo que é de Chichén Itzá. Através do cardíaco, tudo que é de Sydney, na Austrália. Através do laríngeo, tudo que é de Sintra, Portugal. Através do frontal, tudo que é de Egito. E os faraós não usavam uma cobrinha aqui com o olhinho na ponta, a Uriels, que é exatamente isso. Né? Permite o cosmos e permite o microcosmos. E pelo coronal, tudo que é de Srinagar. Então como é que eu vou perceber Akidorje e Akigorje? Por aqui, ó. Ele entra na cabeça aqui, ó. E cada um destes chakras, cada uma dessas consciências, atua sobre um dos nossos corpos. O chakra raiz atua sobre o corpo físico, as forças físicas, telúricas. O chakra esplênico sobre toda a minha força vital. O chakra umbilical, Chichén Itzá, Samael, sobre o astral. O chakra cardíaco, Sydney, sobre o mental. O laríngeo sobre o mental superior, que é o abstrato, que é o mental angélico, que nós não precisamos raciocinar, o conhecimento entra dentro de nós. Sobre o frontal, a própria intuição, que é a sabedoria perfeita das coisas. Que diferença tem do mental abstrato da intuição? O mental abstrato é quinto princípio, é o mental angélico. Então o anjo foi quem criou as coisas. Então veja a sabedoria que existe no cristal, a sabedoria que existe em um animal, no instinto de um animal, que diz tudo o que ele tem que fazer. Então isso é um pacote de conhecimento. Quando a gente fala intuição, é esse conhecimento na dinâmica, ou seja, ocorrendo ao longo do tempo. Então a diferença de intuição e mental abstrato é que a intuição é dinâmica e o mental abstrato é um pacote de conhecimento. E depois tem o átmico, que é a continuidade de consciência.
Ou seja, tudo que eu leio, nunca mais esqueço, tudo que eu vejo, nunca mais esqueço, tudo que eu ouço, nunca mais esqueço. Eu estou acordado 24 horas por dia, eu estou aqui, estou na minha casa, estou em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do universo. E depois, na última coluna, os 7 estados. Então, as forças de Machu Picchu permitem trabalhar o elemento terra, as forças de El Morro, o elemento água, Chichén Itzá, o elemento fogo, Sydney, o elemento ar, Sintra, o elemento éter, Cairo, o subatômico e Srinagar, o atômico. São 7 estados da matéria.